Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você nos consome, podcast Eu Com Isso está aqui para desburocratizar a política e trazer um pouco mais do lado humano dos candidatos. A gente sempre vê os candidatos muito de longe, naqueles poucos minutos de televisão. Aqui vocês têm pelo menos uma hora e pouco, às vezes um pouco mais, conforme o papo flui sobre os candidatos. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet. E, para começar, a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que são quem bancam esse podcast aqui, né? Como é um trabalho nosso. Então a gente começa com Termas Romanas. Termas Romanas, para quem não conhece, é um resort maravilhoso que fica em Restinga Seca, o único resort de águas termais salgadas do país. E quem é ouvinte do nosso podcast tem desconto lá no Termas Romanas. Recomendo conhecerem. Soma Companhia Imobiliária, nem melhor nem pior, apenas diferente. Soma Companhia Imobiliária, para quem busca imóveis de médio e alto padrão, procure a Soma Companhia Imobiliária, tá passando o Instagram aqui embaixo. MrJackBet, um dos maiores sites de bet do país. Entrem, se cadastrem, façam a sua aposta, façam a sua fezinha, que tá na moda agora. Quem mais que a gente tem? Link Informática, Inteligência e Tecnologia, nosso patrocinador novo. A Link trabalha com gestão de informática. Você que é prefeito, que é político do interior do estado e quer colocar Link no seu município, pode procurar. Também está passando o Instagram aqui embaixo. E Sistema de Ensino Aprende Brasil. A gente está com bastante patrocinador aqui, está começando a ficar bom o podcast, deu resultado. Então, o Sistema de Aprende Brasil ele já atua em mais de 150 municípios no país, é a maior empresa de sistema de ensino do país. As notas do pessoal das escolas públicas que implementam o Sistema Aprende Brasil, elas são elevadas, questão de um ano, 2, elas já sobem uma média de 1 ponto e meio percentual lá para os alunos do ensino público. Então vamos lá, hoje nós temos aqui, fazer uma pequena introdução que eu anotei aqui, deputada. Formada em Pedagogia pela URGS, especialista em Violência Doméstica pela USP, mestre em Educação também pela URGS, doutora em Ciências Políticas também pela URGS, 2 vezes vereadora de Porto Alegre, deputada estadual, 5º mandato como deputada federal e ministra dos Direitos Humanos do governo Dilma. E mais algumas coisas, se eu fosse falar todo o currículo da deputada aqui, a gente ia ficar o programa inteiro só falando do currículo da deputada. Maria do Rosário, 1370. Seja bem-vinda, deputada. Sou eu. Obrigada, Marcelo. Cadê o Voltaire?
O Voltaire, ele gosta dessas coisas de me deixar na mão de última hora. Então, dá um pito nele aí, diz pra ele, Voltaire, ó, sacaneou, Voltaire sacaneou hoje. Mas eu vou deixar um abraço pro Voltaire, para todo mundo que está assistindo, e agradecer o convite que tu me fazes para estar aqui com vocês. Gostei muito deste modelo da gente poder, como é que diz, descomplicar a política e é com você também, é contigo, né? Enfim, que tá debatendo política de um outro jeito aqui através desse podcast. Perfeito. Então vamos começar por um assunto meu aqui, pessoal. Uma coisa que eu gosto de perguntar para os políticos, principalmente os políticos que estão mais na mídia e tem alguns deputados, principalmente deputados de direita e de esquerda, que estão mais na mídia do que os outros devido a essa polarização, né? Explica para nós, explica para os nossos ouvintes o que acontece com a Maria do Rosário, que acaba entrando em algumas polêmicas, acaba entrando em algumas discussões. O que acontece com a Maria do Rosário lá na Câmara? O pessoal implica muito com a Maria do Rosário devido ao posicionamento. O que acontece com a deputada? Primeiro que eu sou uma deputada produtiva, ou seja, eu tenho projetos de lei, sou relatora de propostas e me incomoda muito os colegas que não apresentam nenhuma proposta, não opinam sobre as coisas, não estudam as matérias. Realmente, talvez eu tenha sido aquela aluna em sala de aula que queria que as coisas fossem, sabe, vamos preparar bem as coisas, o trabalho para fazer. Sim. Isso é uma coisa que me incomoda. Sim. Tu pode até pesquisar o número de leis que eu aprovei, o número de projetos que apresento, presença. Eu me empenho muito. E eu me incomodo, às vezes, quando alguns colegas levam a coisa meio assim, na superficialidade. Sim. São matérias profundas. Segundo, uma vez eu ouvi, Marcelo, um deputado, dizer para mim, seja menos gaúcha. Ué? Eu demorei para entender, mas tem um jeito de falar nosso daqui que às vezes as pessoas tomam como algo que, enfim, é diferente do que eles imaginam da mulher. Sim. Eu não sou uma mulher que vou a passeio a Brasília. Eu vou levando uma carga de opiniões, levando ideias, defendendo ideias, estudando posicionamentos, e não estou lá para trazer desaforo na bagagem para Porto Alegre. Se tem uma coisa que a gente aprendeu a ver aqui, é que levar desaforo para casa não é uma característica tua, né? Inclusive, teve, acho que a maior polêmica dessas que existiu foi a briga com o atual presidente Jair Bolsonaro, né? Que foi uma briga, uma discussão onde, para quem não sabe, o Jair Bolsonaro foi condenado a pagar uma indenização e foi condenado a pagar essa indenização. Tu recebesse essa indenização? Conta para nós como é que foi essa história e conta para nós também o que eu acho que é o mais legal disso. O que foi feito com o dinheiro da indenização? Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que eu não conhecia a figura. Conhecia como todo mundo, assim, de ver na TV, porque eu era deputada estadual, era meu primeiro mandato. Então, como deputada federal, eu estava chegando em Brasília, fui dar uma entrevista no Salão Verde e me deparei com uma pessoa que, na hora da entrevista, me interpelou. Tinha umas redes de TV. Sim. E começou a falar aquelas coisas. E realmente eu não consigo ainda... Porque por mais que eu seja uma pessoa dura, que as pessoas achem assim, não leva desaforo para casa, aquilo me doeu. Foi uma coisa que me impactou. Foi forte, né? E eu estava chegando lá. Eu nunca tinha passado por uma experiência de desrespeito, assim. Nem eu tinha sido vereadora, deputada estadual. Não tinha sofrido nem nada parecido com aquilo. A política aqui no Rio Grande do Sul é muito mais educada. Como deputada estadual ou como vereadora, nunca tive nenhum problema. E não tenho problemas, em geral, com os colegas. Com os colegas da bancada gaúcha. É que essa pessoa é um ponto fora da curva. Sim. É uma figura que não é só agressiva comigo. Foi agressiva com muitas pessoas. E a Câmara dos Deputados foi deixando passar. Então, aquele episódio, primeiro, que vocês veem, às vezes, nas redes... É um episódio onde eu era bastante jovem, no primeiro mandato, chegando em Brasília. Eu nunca
Ele alega que eu o chamei de alguma coisa, eu não o chamei de nada. Ele que ficou repetindo, tá me chamando de, eu nunca o chamei de nada. E isso eu consegui provar judicialmente. Demorou, ele perdeu em primeira instância, em segunda instância, perdeu no STJ, e aí eu recebi a indenização depois de muito tempo. A indenização eram R$10.000, com juros virou 20 mil e alguns reais, e eu distribuí o dinheiro para entidades que cuidam de mulheres vítimas de violência. Porque eu não queria o dinheiro. É muito ruim para mim ainda isso. Se tu me permite dizer, eu gostaria de estar na política reconhecida, como todo mundo busca o reconhecimento, tu buscas profissionalmente, a outra pessoa quer o seu reconhecimento. Eu queria ter o reconhecimento pelas leis que eu fiz. Eu sou autora da mudança do Código Penal sobre os crimes sexuais contra a mulher. Criei, junto com muitas pessoas, o tipo penal sobre estupro de vulnerável, para proteger as crianças. Criei leis para melhorar a Lei Maria da Penha. Criei leis para as pessoas com deficiência, para as crianças. Fiz da minha vida isso. E, no entanto, as pessoas me conhecem por um episódio, porque ficou conhecido. E por mais que eu tenha recebido por danos morais, não paga o desaforo. Não paga. Porque os danos morais acabam não pagando o desaforo. E isso acho que foi o start político do atual presidente hoje para ficar conhecido nacionalmente, né? Porque até então não se sabia quem era. Eu acho que lá em Brasília sabiam quem era, no Rio de Janeiro, onde ele era eleito. Eu também não sabia. E nacionalmente ninguém sabia. Quando vê, deu aquela briga gigantesca. E a partir daquela briga gigantesca, o Bolsonaro cresceu, deu uma mídia grande. Mas tu chegou a ver o debate dele agora, que ele fez com a jornalista Vera Magalhães? Vocês vejam, não é porque a mulher é de esquerda, ou a mulher é assim, ou assada, é que ele sempre se sente à vontade de desrespeitar a mulher. A Vera Magalhães é uma jornalista, conhecida até, às vezes, como conservadora. Não importa, ela é uma jornalista, ela tem o direito de fazer a pergunta que ela quiser, não é? Sim. É a profissão dela. Eu achei um desrespeito muito grande da parte dele, com ela, com a Simone Tebet no debate. Então, eu acho que essa coisa não é só esquerda e direita, em relação à mulher. Eu vou dizer uma coisa para vocês, até que foge um pouco da minha linha, mas é porque eu acho que ele desrespeita as mulheres mesmo. É uma coisa dele. E é por isso que eu não pude... Eu levei adiante o processo, porque eu queria também mostrar... Quando tu tá numa posição assim, que as pessoas te olham, tá todo mundo te olhando, o que tu vai ser no mínimo? Tu tem que ser um bom exemplo. Eu acho que, às vezes, essa coisa ruim da política, de passar um mau exemplo, acaba justificando para outros por aí que sejam agressivos, que desrespeitem, que digam palavras ruins. Sim. Agora, aquelas palavras dele foram ruins para mim, foram ruins para as mulheres. Nós vencemos, o derrotamos judicialmente, mas eu acho que a pior palavra que eu ouvi dele foi diante de mães que procuravam filhos desaparecidos, quando ele disse: quem procura osso é cachorro. Eu estou aqui para dizer para vocês de verdade, eu ouvi essa pessoa dizer isso diante de pessoas que procuram os filhos desaparecidos. E isso tudo tá filmado? Tudo. Eu não me lembro dessa parte do quem Na procura Comissão de Direitos da Humanos, outra parte do restante todo, eu lembro, porque isso aí... a mídia bateu bastante com isso, né? Isso aí rodou. Até hoje, volta e meia, aparece esse vídeo em Instagram, em WhatsApp, essa parte do que procurou você cachorro, eu não lembro. Então que apareça de nossa parte. Nós conquistamos, o derrotamos judicialmente e andamos de cabeça erguida. Que fique o exemplo de que sempre é possível a uma mulher derrotar aquilo com o que ela não concorda. E que uma humilhação não deve ser vista como natural. Em qualquer ambiente de trabalho, o parlamento tem que dar exemplo, mas qualquer ambiente de trabalho deve ser um ambiente de respeito entre homens e mulheres. Sim. Mas então, deputada, venceu o processo, serviu de exemplo para as mulheres, conseguiu servir de exemplo para diversas mulheres, doou dinheiro para uma causa nobre. A partir dali, claro... a senhora acaba aparecendo mais para a política também, Bolsonaro acaba aparecendo mais para a política também. Porém, a partir dali, eu acho que, não sei se a partir dali ou um pouquinho mais para frente, começa uma polarização muito forte, uma polarização agressiva. Hoje eu tava na barbearia, né, meio-dia eu fui fazer a barba e tava comentando com o meu barbeiro, né.
Ele, tem muita briga, tem muita briga. Eu falei, cara, se for só briga, eu acho que ainda tá razoável. Porque as minhas perspectivas é que seja muito pior. Porque tá morrendo gente. As pessoas estão se matando, as pessoas estão uma atirando na outra. E a gente não vê um poder de melhora. Tudo que eu volta e meia semana teve uma briga de família lá em casa no WhatsApp e a minha mãe pegou uma briguinha, bobagem de WhatsApp, e a minha mãe pegou e me chamou assim, ó, faz o seguinte, fala com a tua irmã, assim, não sei o quê, porque o problema dele é... Não tá faltando alguém pegar na mão, assim, e falar aqui, ó, vamos fazer as pazes, porque a gente acha que não vai ter fim. Tem um fim isso? Tem que ter. Tem que ter. Como que se resolve isso? Pois é, eu acho que a gente precisa conhecer um pouco da nossa história. Não só a história pregressa, mas a história recente. Puxa, esse foi um povo, todos nós de mãos dadas fomos para as ruas defender as diretas já. Sim. Sabe? Defendemos em 1984 o fim de uma ditadura, porque nós ficamos 21 anos sem votar para presidente, sem escolher ninguém. Aí fizemos a luta para votar para presidente, fomos às ruas. Teve uma série de presidentes, concorde-se ou não, como o Collor, o impeachment mesmo do Collor, o Itamar, antes disso a morte do Tancredo, né, o Sarney, tudo isso que veio acontecendo, o Fernando Henrique, o Lula, mas havia assim uma alternância no poder que era pacífica. As pessoas podiam ter seu partido, eram as bandeiras, vencia, perdia, tudo bem, né? Ninguém partia para agressão com ninguém. Era um debate de ideias. O Brasil, eu acreditava muito que o Brasil estava tendo uma democracia mais madura. E o que faltava ao Brasil, na minha opinião, era mais distribuir a renda, verificar a situação do empobrecimento humano mesmo, ter um modelo econômico e social mais justo para a maioria da população. E esse último período, realmente, eu acho que nós saímos do razoável, do debate político, e entramos em uma esfera de agressão. As fake news, o espaço. Como é que tu te defende da fake news? Porque eu posso processar alguém quando me fala alguma coisa que eu não gosto, que me ofende, pessoalmente. Mas essa pessoa replica quantos robôs pela internet. Eu mesmo aqui no podcast, quantos robôs não vão entrar para dizer te bater isso, aqui. é aquilo outro, formando opinião. Sobre isso não há controle. Então, a internet também é um espaço muito complexo que a gente tem que ter cuidado para manter, de um lado, a liberdade, tem que manter a liberdade de participação, de informação, mas, de outro lado, tem servido para desabonar as pessoas, para destruir reputações, para destruir seres humanos, né? Sim. Até mesmo. E quem que vai dar o pontapé inicial para essa paz? Porque eu não vejo hoje o Lula e o Bolsonaro sentando e conversando, tomando uma cerveja, né? Que nem o Lula sempre fala tomando uma cervejinha e o Bolsonaro fala tomando uma tubaína. Eu não consigo ver isso. Eu acho que o Michel Temer tentou fazer uma vez de mãe ali e tentar dar uma ajustada, mas parece que só mas piorou. Ele tinha aprontado tanto para Dilma que ele já não tinha muito, né? Aí também ele tinha feito a parte dele, né? O vampirão Agora, eu acho assim, o Lula não é Bolsonaro, e o Lula é num pé de igualdade, uma antítese de Bolsonaro, como se fosse a mesma coisa. Eu realmente confio no Lula como uma pessoa de paz, porque ele... Veja no debate, vou citar de novo. Ele faz um gesto para o Ciro Gomes. Eu mesmo já fiz um gesto para dizer como o Ciro é um sujeito inteligente, como o Ciro é uma pessoa... E aí vem lá do outro lado, o Ciro já bate nele. Ele dá um sinal de paz ali para ver se... O Ciro já bate nele. Eu acho que o Lula é uma pessoa que... Talvez tenha quem não queira conversar com ele, mas ele é uma pessoa capaz de conversar com todas as pessoas. Acho que se o Lula for procurado, acabou, paz, vamos sentar aqui, tomar uma cerveja e vamos ajustar o que a gente precisa, o que tu tem de bom, o que eu tenho de bom, vamos juntar. Tu acha que ele é um cara capaz de fazer isso? Eu acho que ele é, mas o que está no Brasil não é só Lula, né? O Lula e o Bolsonaro hoje representam projetos econômicos, sociais muito distintos também.
Porque a visão... ultimamente, eu participo da comissão de programa do presidente Lula. Estou ajudando a escrever o programa. Então, eu vejo o programa do presidente Lula como algo totalmente diferente daquilo que está acontecendo. O programa dele é um programa voltado ao desenvolvimento econômico. Então, para o Lula, é muito importante que as pessoas tenham um salário melhor e façam girar a roda da economia. Possam comprar uma casa, comprar um carro, sem falar comprar comida, não ter dívida, renegociar suas dívidas. Então, ele quer crédito mais barato, ele quer que as empresas tenham condições de ter mais funcionários, para girar a economia mais e ter um mercado interno potente no Brasil, além do Brasil ter um mercado externo que se relacione melhor. Para nós, no Brasil, isso é algo que nós perdemos muito, porque o Brasil hoje não se relaciona com nenhum país do mundo, mas os líderes do mundo olham para o Brasil com muita desconfiança. E dentro do Brasil, as pessoas não têm poder aquisitivo. Houve uma quebra geral do poder aquisitivo da população. A população está comprando comida no cartão de crédito. Isso é muito triste. É complicado. Não é para ser assim. Deputada, a senhora falou agora de que o Brasil não conversa com mais nenhum país, que o povo passa fome e mais algumas coisas ruins do governo. Quando a gente recebe alguém de direita aqui, o discurso ele é totalmente ao contrário. Eu te confesso, eu achei assim que quando a gente começasse a produzir esse podcast, muitas coisas iam ficar mais claras na minha cabeça. Piorou. Porque a gente não sabe em quem... fica difícil. Tá, mas quem é que tá falando a verdade? Nós, como eleitores aqui do outro lado, os ouvintes e os nossos telespectadores aqui, tenho certeza que eles têm essa dúvida assim, tá, mas e será que eu tô acreditando no Bolsonaro porque é verdade ou porque ele tá me manipulando? Será que eu tô acreditando no Lula porque é verdade ou porque ele tá me manipulando? Porque os discursos, eles são muito parecidos, porém para lados diferentes. Dá uma dica para quem tá nos ouvindo aqui de como a gente saber e formar uma opinião e saber quem é que tá falando a verdade no meio disso tudo. Então, a realidade, a prática é o critério da verdade, a vida real é o critério da verdade. Eu acho que as pessoas devem se perguntar quanto elas compram no supermercado. Se o seu salário teve poder real de compra melhor ou pior. Se as suas dívidas se acumularam ou ela conseguiu resolver a sua vida. Se a viagem que estava planejada, que antes ela fazia para a Europa, para os Estados Unidos, ou aqui para Santa Catarina, ou para o Uruguai, ou para o interior para visitar a família, é possível ou não é? Eu acho que todo mundo perdeu nestes 4 anos. Perdeu por este ódio todo, mas todo mundo perdeu economicamente. E quando tu perde economicamente, quando a classe média perde, é porque o pobre já virou miserável. Sim. É o Bolsonaro dizer que não tem ninguém pedindo pão na rua. Quando chega na classe média, porque o baixo já está sofrendo faz tempo, isso é verdade. Nossa, eu vou dizer, olha a CIS Brasil, tá? Sim. A gente está aqui em Porto Alegre. Quantas lojas estão fechadas na CIS Brasil? Muitas. Muitas. Elas não estavam fechadas. Era cheio de loja ali. Tem um monte de porta fechada. Quantas pessoas estavam empregadas dentro dessas lojas que agora tem 1 funcionário, 2 funcionários? Mas isso também não é um pouco efeito da pandemia? Não é só. Fechar, porque eu tenho empresa também e a minha empresa teve que fechar também e o nosso faturamento faz assim, ó. A pandemia ajudou. Mas como enfrentar a pandemia? Os Estados Unidos rapidamente aqueceu sua economia, colocando recurso, mas também porque não foi negacionista com a vacina. Gente, ter na presidência da República um sujeito que não acredita na ciência, só um pouquinho. Tu pode ser da religião que for. Eu, por exemplo, eu acho que toda pessoa pode ter a religião. Eu fui criada como católica, meu nome não é só uma brincadeira. Lá em Veranópolis. Lá em Veranópolis. A família toda católica, indo na missa e tal. Mas tem uma coisa, a gente respeita a religião de todo mundo. Sim. Cada um é a sua. A gente respeita. No Brasil de hoje está tendo uma coisa assim, ó. Fizeram de novo uma oposição absurda entre religiosidade e ciência. Se tu é um cara religioso, tem que saber que a ciência, até a ciência, é fruto também do conhecimento que Deus também te deu. Mas se tu não é religioso, tem que saber que a ciência é a pesquisa. Então, nós perdemos pesquisa científica, perdemos com os recortes nas universidades.
com gente que estudava e teve que parar de estudar, a evasão escolar é enorme. E a vacina demorou muito para chegar. Então, nós somos um Brasil que perdeu 680 mil pessoas. Pô, não dá para esquecer isso. Sim, todo mundo perdeu um parente, Todo mundo um perdeu. amigo. Isso é com certeza Depois que absoluta. começou a vacina, a gente começou a perder menos gente, mas, Sim. em geral, nós perdemos antes da vacina, né? Sim. E poderia ter sido feito diferente. Poderia, bastava não ter propina na vacina. O presidente não se vacinou, né? Não, Se eu até não me hoje. engano, ele não se Péssimo vacinou até hoje. Mas eu acho que os ministros dele, acho que todos acabaram se vacinando, Se né? bem que eu tenho alguma dúvida, agora ele põe sigilo para tudo. Quando veio até se vacinou Se e vacinou disse que até não. antes que os outros, e disse que não. O Lula bateu bastante nessa Eu tecla duvido no muito. debate do sigilo de 100 anos, né? Sigilo de 100 anos. Ele disse que é pra quem vai visitar a casa dele. Não, isso é sigilo pro cartão corporativo. Não pode, é gente. isso que eu digo da parte de quem acreditar, porque o que a gente ouve o Bolsonaro falando é, não, o sigilo é pra quem vem visitar minha casa, quem vem tomar uma Não. tubaína comigo. Não, o sigilo é pro cartão, é pra tudo. Cara, o sigilo, na verdade, tudo que existe no governo é público. O princípio da lei de acesso à informação, a gente está aqui num veículo de informação e comunicação, mesmo não sendo, eu não sou jornalista, né, enfim, mas o princípio da lei de acesso à informação é que toda informação é pública. A exceção é privada. Então, o líder político não pode usar do sigilo como ele quer. Interessa, sim, a todos nós e todas nós quem vai visitar um presidente da República. Sim. Claro que interessa. O presidente não pode fazer negociata, não pode... Quem tem acordos com o governo, quem tem isso, tem aquilo, tem que ter muito cuidado. E ninguém pede pra... A gente mesmo, como deputado, tem que ter cuidado. E ninguém pede pra... Ninguém te pediu pra virar deputado, tu virou porque tu quis. Ele virou presidente porque ele quis. Tem vida pública. Exatamente. Exatamente. Tem que vida ser... pública, tem que ser contas. Investigado. E por que esse número 100 anos? Esse número é um número Sei meio lá, bizarro, né? Exagero. Porque, vamos lá, vamos dizer, o Bolsonaro tem o quê? 60 e poucos anos? Vamos dizer que vai viver mais uns 20 ali, talvez 30. Eu não sei isso aí não, mas eu acho que entendeu? É um exagero. Mas aí tu bota por quê? Tem alguma coisa? Não, por que esse número? Não, esse número pra proteger, acho que, gerações, filhos? Sei lá. Talvez? Sei lá, se é porque botou os filhos e política, e toda a família vive da política, agora reclama da urna eletrônica, mas todo mundo foi eleito pela urna eletrônica. Eu acho a pura contradição, o cara é cheio de contradições, mas ele com as contradições dele, o que me importa é salvar o Brasil, nessa altura, desse sujeito que não acredita na ciência, que odeia todo mundo, que xinga mulheres, que fala que os negros isso, os LGBTs aquilo. Gente, por favor, esse cara não... A gente tem uma frase lá entre os deputados e deputadas que é muito, muito característica. A gente fala, olha um para o outro, todos os partidos, praticamente a gente olha para o outro. O pior de nós virou presidente. Ah, é verdade? O pior de nós. Porque a gente se conhece, a maioria há muito tempo, sim. se respeita, é de todos os partidos, de qualquer linha ideológica. Mas o pior de nós, a gente fala. Sim. Porque era o pior, entendeu? Por que acabou sendo o pior? Porque... é o tipo de liderança que é exercida populista, né? É um líder populista que ocupa espaço, que tudo prende, arrebenta, não sei o quê, que acabou despertando talvez o pior que existia meio dormente na sociedade brasileira. Aquilo que estava nos armários, as ditaduras, o ódio, o machismo, o racismo, coisas muito ruins. Deputado, como eu sei que a senhora não foge de perguntas, né? Não, vamos lá. A gente recebeu aqui algumas perguntas, a gente recebeu alguns candidatos aqui, deputado federal, deputado estadual, e muitos deles afirmam que essa grande guerra que está se criando na política, principalmente para o cargo de presidente da República, que é o que mais se fala, né? Obviamente, é porque... se o Bolsonaro não for eleito, ele vai preso. Não sei. O que tem de verdade nisso e o que... Tu convive lá com eles. Mas eu não sei. Aí eu não conheço o conjunto dos processos que há contra ele, né? Sim. Talvez algum advogado possa ver melhor que eu. Eu não acho que... O Pimenta teve aqui e afirmou que se ele não se eleger, ele vai preso. Ele, os filhos dele, todo mundo. Tem 2 processos que eu continuo movendo contra ele que ficaram parados esperando ele sair da presidência da República, mas que não são processos que eu acredito que signifiquem prisão, signifiquem o fim
da primariedade. Sim. É por apologia ao estupro. Por aquela Parecidos expressão. com o outro. Mas não tem mais indenização. Sim. Meu objetivo, um processo é meu, outro é do Ministério Público Federal. Porque quando o sujeito usa aquela frase daquela forma que diz... Eu não gosto de repetir a frase, mas que fala que uma pessoa pode estuprar quem merece, na verdade, atrás dessa frase está o poder de alguém cometer um crime contra outra pessoa. Então, isso já saiu da minha alçada, do Ministério Público Federal, a ação contra ele, porque ninguém tem o poder de cometer um crime contra qualquer pessoa, ainda mais um crime hediondo, como é o estupro, e um crime contra a integridade da pessoa, um crime, enfim... Que ele só vai responder se ele não for eleito. Se ele for eleito, ele segue. Com foro privilegiado, não responde. Se ele não for eleito. Mas ele tem outras coisas. Essa coisa da vacina, das propinas, isso aí é muito complicado. Ele vai ter que responder sobre propinas, vai responder sobre... Mas ele chegou a receber alguma... Porque a tecla que ele bate é que foi... não teve dinheiro. Tá? Eu acho que o Luiz Miranda foi o deputado que trouxe isso à tona, aquele negócio de $1 que estava negociado. Pois é, não teve dinheiro, mas ele atrasou... Olha só, não teve dinheiro, ele diz, mas atrasou a entrada da vacina em 1 mês. Quantos morreram naquele mês? Que se tomassem a vacina estariam vivos. É mais grave do que dinheiro. Sim. É mais grave. A responsabilidade penal dele é mais grave do que por corrupção. Tem a ver com a vida e a morte das pessoas. Que é aquele processo do Luiz Miranda, que foi, acho que a parte mais... Que foi o maior bafafá da CPI, né? O cara não é o cara, não é o grandão, o todo-poderoso, que xinga mulher, xinga homem, xinga LGBT, xinga negro, negra, xinga... Ele não é o cara que grita com todo mundo, vai afinar agora na hora de ir para cima de processo, vá e responda. Ele deve ficar bravo quando O Lula não respondeu, o Lula respondeu, foi preso, ficou no Brasil, levou adiante, foram 580 dias, não pôde nem ir no enterro do neto. Acho que foi um dos enterros que morreu o filho, morreu o neto. Não, morreu o neto e morreu o irmão. Sim. Ficou numa condição dificílima. Mas foi inocentado de tudo. Mas jamais disse não às autoridades brasileiras, não vou responder. Esse aí, que é todo poderoso, grandão. Sabe o que me irrita? O cara que se esconde atrás da imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar não existe para cometer crime. Imunidade de autoridade não é para cometer crime. É por opinião. Eu sou imune nas opiniões que eu estou dando aqui para ti, porque eu sou um parlamentar, tenho pleno direito de dar as minhas opiniões. Direito e dever de dar a opinião. No campo das ideias. Eu não posso ir lá agredir uma pessoa, ser responsável pela morte de alguém, atuar dessa forma. Daí eu não tenho imunidade. Aí eu sou uma cidadã como qualquer outra pessoa e nem reivindico. Essa imunidade não quero. Para cometer crime eu não quero, eu só quero imunidade para opinião. Que é o caso do Daniel Silveira. Que é o caso do Daniel Silveira. Que acabou sendo preso. Mas ele estava metido em coisas muito... Aquele que quebrou a placa da Marielle. Eu nem sei o nome dele, eu só sei que ele quebrou a placa. Esse mesmo. Marielle Franco. Esse mesmo, grandão, é um grandão. Rapaz, aquele cara... Quantos projetos de lei apresentou? Não sei. Não vejo muito. Nenhum. Quantos relatórios? Nenhum. Deputado inútil. Deputado inútil. A única coisa que eu sei dele é quebrar uma placa de uma pessoa que foi morta, assassinada, até hoje um crime sem resultado. Ele devia ser o primeiro, se ele é a favor da justiça, o primeiro a estar pesquisando quem matou a Marielle. E, no entanto, ele continua por aí atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando a Constituição, fazendo... Eu não vou defender esse sujeito nunca. Ele já tem quem o defenda. Mas eu acho que ele é um deputado inútil ao Brasil. Tanto que a única coisa que eu sei dele, quebrou a placa da Marielle. Deputada, eu escuto, eu não quero no parlamento. Eu escuto os dois lados e eu acho que só vai piorar. Eu só desafio os que estão me ouvindo a procurarem o que fizeram no parlamento. Quando a senhora me fala em deputado inútil, me vem a breve lembrança de agora, né, dessas eleições, de que começou muita gente a entrar na política que é gente famosa. Entendeu? Nada contra ser uma pessoa famosa e entrar na política. Mas eu acho que nessa eleição tá batendo recorde de candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, que é digital influencer, que é youtuber,
que é gente que alcançou uma fama e tá entrando como famoso puxador de voto. Isso me dá um medo porque esse cara... Aí que tá, o cara se elegeu. Vai lá, vai fazer, para deputado federal, o cara fazendo lá em São Paulo 1 milhão de votos. Vai puxar mais uns 3, 4 com ele. Só que esse cara vai passar 4 anos lá e ele não vai botar um projeto. Esse cara não vai nem aparecer para trabalhar. Entendeu? Que é o que é mais ou menos o caso do que eu tenho acompanhado ali. Não sou contra nem a favor do Gabriel Monteiro. Isso quem é? Que é o vereador lá do Rio de Janeiro. Saiu aquele que era... aquele da história do estupro. Deus que me perdoe, que foi condenado. É um cara que... horrível. É um cara que ele ficou famoso no YouTube e ele continuou sendo youtuber como vereador. E quer saber o que vai acontecer? Esse cara vai fazer lá no Rio de Janeiro 800 mil votos. Mas ele não foi preso, não é o que foi preso? Não, o Gabriel Monteiro não foi preso. Quem é esse Gabriel Monteiro? O Gabriel Monteiro é o vereador do Rio de Janeiro, que ele tem lá, acho que uns 6 milhões, 7 milhões de seguidores no, eu sou por muito fã. No YouTube. E agora ele foi... fizeram a votação lá pra... Tiraram ele do mandato. Ele perdeu o mandato. Lá votaram, perdeu o mandato quase ele por... foi cassado. Foi cassado por unanimidade lá quase, por causa do negócio do estupro. Não tô julgando o que ele fez, se ele fez ou se ele não fez. O que eu tô conversando contigo aqui é o seguinte, é muita gente que nunca nem entrou num plenário, nunca estudou nada sobre política, é um cara famoso que entrou na política. Eu acho meio estranho também, sabe? Porque, na verdade, eu venho de uma escola da vida política que eu não sou uma pessoa... Minha profissão é ser professora. Sim. Eu trabalho, para mim, o dia que eu não estiver na vida política no parlamento, eu vou estar na sala de aula. Sim. Dando aula. Eu gosto de pessoas. Por isso que eu faço política. Mas eu comecei no movimento estudantil. Então, eu fiz toda aquela caminhada. Fui presidente do Grêmio do Instituto de Educação, que, aliás, me dá uma dor enorme. O Instituto de Educação precisa recuperar o prédio dele ali nas Rodoranha. Por favor, senhor governador, dê atenção, que volte a ser escola, Instituto de Educação, não faça apenas a ideia de um museu ali dentro, mas tem que voltar a ser a escola, o Instituto de Educação General Flores da Cunha. Eu fui presidente do Grêmio, fui normalista, fiz magistério, Sim. Depois comecei cedo a trabalhar, fui atuar no CEPERS, porque eu olhava para minhas professoras, elas eram minhas líderes, minhas ídolas, então eu acabava olhando para elas e queria ser do CEPERS. Eu fui candidata também assim, vou ajudar. Daí fui eleita. Pensei, não posso decepcionar, né? Então, saí diretamente da Vila São José, no Morro da Cruz, onde eu estava dando aula, para a Câmara Municipal de Porto Alegre. Eu acho que o que eu tinha comigo naquele primeiro momento, o que eu levava comigo era a história das minhas crianças, a história das mulheres, e aquilo que eu tinha aprendido como estudante, sendo presidente de Grêmio. Mas aquilo tinha me ensinado muita coisa, gente, sabe? Ser uma presidente de Grêmio tinha me ensinado a levar a sério ser representante das pessoas desde muito cedo. Sim. As pessoas podiam concordar ou discordar de mim, mas elas sabiam que eu não ia traí-las, jamais. Eu jamais vou trair uma comunidade, um grupo que tem expectativa. E eu acabo levando isso adiante. Eu acho que a gente é muito o que vai levando ao longo da vida, né? Sim. Então, quando tu diz os youtubers, às vezes eu olho o mundo através de uma tela. E tu me pergunta também uma coisa, tu fizesse um comentário que ficou na minha cabeça. Como é que eu vou saber o que é verdade? Na verdade, cada pessoa tem que procurar o que é verdade. Tu não pode, na minha opinião, ninguém pode pegar a minha verdade e colocar para si. Nem a verdade do outro, que é da outra linha, e pegar para si. Que a pessoa vá ver, vá caminhar. Olhe no comércio, olhe o seu país. E aí pense. Qual é o momento melhor? Até porque nenhum dos dois é novidade, né? Nem o Bolsonaro, nem o Lula. E nem a minha candidatura, nem as candidaturas da direita, nem as outras. Então, sim. Escolha... Mas a senhora entende que é difícil, né? É difícil. É muito difícil tu saber em quem tu acredita. A gente vê pelo debate, entendeu? Se a gente olha lá, eu olho muito Twitter, Instagram, a gente vê pelo debate. Nunca, nenhum momento apareceu alguém que se identificou bolsonarista e dizer assim, ó, o Lula foi melhor no debate. E ao contrário, a mesma coisa. Ninguém que é identificado com a esquerda diz assim, ó, o Bolsonaro foi melhor no debate. Mas ele não foi, né?
Então, Ele foi horrível com a Vera Magalhães. eu não sei, ele foi bem? eu não sei em quem eu acredito, é Tu difícil. acredita em ti. É difícil, é Tu tem que complicado. acreditar em ti, formar a tua própria posição. Como educadora, como professora, eu te digo que as ideias não podem ser colocadas de fora para dentro nas pessoas. As pessoas têm que ser elevadas, tanto no ambiente político quanto na sociedade, de um modo geral, a fazerem a sua própria reflexão, que é uma reflexão crítica. Olhar e concluir. E aí, num debate, elas vão olhar e concluir por tudo. Elas vão olhar e concluir desde a fala até a imagem. Olhar fora da caixa, não o que tá falando, Fora. olhar às vezes o que o corpo tá falando, ou como trata uma pessoa, mais ou menos isso. O que tu acha? Eu acho que é. Eu não sei, eu tô meio. Eu tô achando que ainda vai dar muita briga e é difícil. Vamos tentar Não ficar é longe fácil. delas, né? Eu tô nessa agora. Professora. As brigas me perseguem, mas eu... Ai, Sim. meu Deus, eu me benzo, sabe? Mas já sabe que eu sou meio assim também. Eu, desde novo, eu sou... Acontece as brigas, eu digo, mas tu viu, eu tava aqui parado. E a briga... Isso acontece comigo também. Acontece contigo também? Acontece muito, muito. Essa briga que eu te falei de família foi isso aí. Foi um negócio que eu tava quieto, nem E tava foi a tua participando. mãe que botou a... Foi a minha irmã Tua irmã. que fez um comentário lá e começou a brigar comigo. E eu até chamei minha mãe no privado, falei, o que houve? Tá lá, não sei, acho que ela tá com algum problema, e começou a me xingar. Aí a minha filha, que tá no grupo também, que já tem 15 anos, é grande, falou assim, pai, parem de brigar. Eu falei, mas eu não falei nada, eu tô só aqui apanhando. Mas enfim, como é que a professora Maria do Rosário vê, eu vi que tu falasse ali da parte de escolas públicas, né, de universidades, essa ideia de se cobrar mensalidade nas escolas públicas. Nisso aqui eu tenho uma opinião formada, mas eu quero entender como é que a senhora, como professora, vê isso. Então eu não quero que cobre mensalidade na escola pública. Eu acho que o Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Até pode buscar, como alguns países buscam, aporte de setores privados. Quem estuda, por exemplo, numa universidade pública, uma vida inteira, e vai bem na vida, né? Consegue montar seu caminho, quiser devolver para a universidade pública, contribuindo, eu acho bacana. Mas o aluno não. O aluno eu acho que não, porque o aluno, eu parto do princípio que ele entrou naquela universidade para conviver com a diversidade de pessoas de todas as classes, de todas as camadas. Do mais rico ao mais pobre. Mesmo aquele que tem... Alguém poderá dizer que é justo aquele que tem maior poder aquisitivo pagar. E o que não tem, não pagar. Eu acho que naquele momento que eles são estudantes, tu tem que tratar com igualdade. Igualdade total. O que vale ali dentro é o talento de cada um, a capacidade de se dedicar aos estudos. E tu tem que fazer a equivalência da capacidade e da condição de se dedicar aos estudos através da assistência estudantil. E então, ao invés de cobrar de um, tu tem que oferecer para o outro um patamar de igualdade para que ele não precise estar trabalhando 10 horas por dia em algum outro lugar, ao invés de estar conseguindo ler o texto que vai ser debatido na sala de aula, naquela aula próxima. Olha, o primeiro curso que eu entrei na URGS foi nas Ciências Sociais. Só que eu saía da escola que eu dava aula muito tarde, eu chegava atrasada na primeira aula. Comecei a me desesperar com aquilo, porque eu perdia a primeira parte da aula, a professora já me olhava assim, eu estava vindo do trabalho, eu botava a mão na cabeça, morria de vergonha. Sim. Troquei de curso, porque eu comecei a dar aula daí na escola pública, estadual, e eu comecei a dar aula, passei no concurso, porque eu tinha feito magistério. Aí eu quis ir para a pedagogia, porque eu queria entender melhor como é que as crianças aprendiam, para eu poder ser uma professora melhor para elas. Então, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a pedagogia, eu estava aplicando com as minhas crianças na sala de aula. E aí eu não chegava mais atrasada, porque eu dava aula de manhã, e a URGS eu estudava de tarde na pedagogia. Mas muitas e muitas das minhas colegas passavam pela mesma questão. E muitos jovens precisavam e precisam da alimentação do RU, do restaurante universitário. Mas a coisa mais legal que tinha é quando a gente ia até o RU e sabia que quem estava comendo junto ali era a guria, que, como eu, era pobre, estava se virando e trabalhando e estudando, e a outra que só estudava. Porque a gente fazia uma amizade forte, independentemente da classe social,
uma ajudando a outra, trabalhando a colaboração, independentemente de classe ali. Porque, na verdade, existia aquele RU. Então, agora, quando entrou em votação o projeto de lei para cobrança de mensalidades, eu realmente acho que eu sou uma deputada que procuro ser competente. Eu pedi a audiência pública e barrei o pedido de cobrança nas mensalidades. Que o deputado Kim Kataguiri é o autor e tem a proposta. Que tem uma ideia mais liberal, né? Ele tem uma ideia mais liberal. Bem liberal, na verdade. Eu acho que, na verdade, ele tem uma ideia muito neoliberal. Sim. Liberal, às vezes eu brigo lá da Câmara dizendo assim, vocês não são liberais, viu? Cadê os liberais aqui dentro? Porque os liberais, eles defendem tanto quanto eu os direitos humanos. Os direitos humanos têm uma base liberal. Eles foram cunhados a partir da Revolução Francesa. Portanto, toda a ideia do indivíduo que eu sustento, que é a defesa contra toda forma de opressão, é uma ideia que dialoga fundamentalmente com o liberalismo. Então, essas pessoas que, às vezes, o Kim é um cara com quem eu dialogo muito. Uhum. Apesar de quando ele era muito jovem, ele ter invadido a minha festa de aniversário. Ah, é? Sem ser convidado. Se estiver vendo isso aí, hein? Hoje ele é meu amigo, né? Sim. Ah, vocês têm um relacionamento bom. Claro. Ah, legal. Total. Totalmente bom. Tanto que eu barrei o projeto dele no regimento. Sim. Sustentando dimensões regimentais Por por que não conhecer pode ser melhor o assim regimento. sempre, né? Esse é tão, não sei, Muito legal. eu queria que fosse assim sempre. Não, mas a gente se dá bem, todo mundo Sim. acaba se dando bem. Agora, é que tem uns que não são liberais. Os que atacam os direitos humanos, atacam mulheres por serem mulheres, atacam negros por serem negros, atacam pessoas gays e lésbicas por serem gays, lésbicas, atacam uma pessoa pobre por ser pobre, atacam um indivíduo, esses não são liberais. Esses são até, tem um autor que diz são iliberais, eles abandonaram o liberalismo. Eles ficaram só com a doutrina econômica, mas a parte humana e social do liberalismo eles abandonaram. Então, eu pergunto às vezes para o Kim, para a galera, né? Vocês estão mais iliberais ou neoliberais, libertarianos, como eles se chamam, do que liberais. Essa galera do MBL, eles explodiram, né, na política apoiando o Bolsonaro, né? Apoiando ferrenhamente. Eu me lembro Mas dos acho que vídeos eles viram depois, né? do Kim Kataguiri, do Mamãe Falei, que eles... Poxa, eles iam nas passeatas da esquerda lá e eles faziam salseiro, conversavam com as pessoas. Porque o pessoal que tá nessas passeatas... Hoje eu tava conversando sobre isso com um amigo. Sei lá, 70% sabe quase nada do que tá fazendo ali. Acho que sabe mesmo, que entende, que pesquisa. Então acho que eles acabavam se aproveitando de pessoas mais humildes e por eles serem pessoas de intelecto alto, Sim, eles acabavam e ficavam os vídeos, assim, umas humilhações. Eu nunca gostei. Eu não gosto daquilo. Eu nunca gostei disso. O que tá fazendo aqui? Tá apoiando. Que nem eles fazem. Quem falou tal frase? Foi fulano. Pô, tu pega às vezes umas pessoas tão humildes, né? Tu pisa no cara ali que... Não, eu uma vez fiquei super chateada. Eu li Marielle na camiseta da pessoa e a pessoa pediu uma foto. Aí eu abracei ela e fui bater a foto. Aí ela abriu a blusa e tava... Marielle não vale nada. Aí eu fiquei, aquilo lá, e aí eu apareço na foto. Qual que é o sentido? Eu não quero dizer isso da Marielle, eu disse pra ela, tu me obrigou a fazer uma coisa que eu não queria. Isso eu acho isso é contra o meu direito humano. Sim. A minha opinião, eu não posso te obrigar a fazer uma coisa que tu não quer. Eu não posso. E isso é ser... desculpem eu até... dizer isso desse jeito. Vejam, eu sou uma mulher de esquerda, mas eu respeito as pessoas liberais. Sim. O que eu não respeito é a truculência, o ataque. Os liberais não são assim. Acho que ela vai fazer uma porrada de voto. Na última eleição, ela fez para estadual 96 mil. Esse PL 1116, na verdade, ele é uma medida provisória. E ele trata da questão da empregabilidade dos jovens e das mulheres. E a gente viu como um problema, porque o setor empresarial brasileiro, inclusive, ficou muito crítico, com razão, na questão do jovem aprendiz, que é um programa que funciona bem o jovem aprendiz. Sim. Né? Funciona o Senac, o Senai, o Sistema S, de um modo geral, contribuem também para as empresas. E o jovem que entra na empresa tem também o governo apoia a presença dos jovens nas empresas com o primeiro emprego.
Então, essa questão do jovem aprendiz, a gente não queria mexer. Nós estamos votando com muito cuidado essa matéria, tá? Mas querem Então, tirar o... Modifica aspectos que podem dificultar para as empresas. Para contratar. O jovem aprendiz. Sim. E o programa, quando a medida provisória vem do governo. Então a oposição não está dizendo não a tudo, mas vota a favor, mas tem alguns aspectos que está votando não. Então pediu destaque em aspectos, porque nós gostamos do programa Jovem Aprendiz como ele está. Bom, funciona bem. Funciona bem aqui. Esse negócio Funciona, né? Esse negócio dessas medidas em véspera de eleição, isso aí joga muito pra torcida, né? Pois é. Tem coisa que não devia mexer na época da eleição, né? Joga muito pra torcida porque vamos cortar imposto. Aí se tu vota contra, mas peraí, o deputado tá votando contra. Se tu vota a favor, o projeto é do cara. Então, foi o que aconteceu com o auxílio emergencial. Eu achava que o auxílio emergencial tem que ter para as pessoas que precisam. Sim. Mas as pessoas vão, sabe, ficam... Será que eu tenho que, para o caminhoneiro e para o taxista, incluir? Ou eu deveria, para esse profissional, ter o óleo diesel mais barato, a gasolina mais barata, sabe? Sim. Ter outra forma de apoio a esse profissional, porque eu valorizo esse profissional, mas incluir simplesmente... Outra coisa, o auxílio emergencial está aos R$600, eu votei a favor, mas eu me senti meio constrangida, porque se eu sou, por exemplo, uma pessoa sozinha, eu tenho o direito de receber R$600. Se eu tenho 5 filhos, R$600. Eu acho que uma pessoa sozinha deveria receber menos que uma pessoa com 5 filhos. Gasta menos, né? Gasta menos, né? Eu acho que deveria ter um cálculo de alimentação ali, de receber. Mas é 600 para todo mundo. Para todo mundo. Se tem 1, se tem 3, se tem 5. Eu não gosto dessa ideia. Eu fico pensando que está errado. Mas eu não tive força aí também para mudar na hora da votação. Mas é que daí é difícil, Porque qualquer coisa né? que tu ia mexer, a Maria do Rosário é contra. Aí que então tá. tu tem razão, a gente às vezes se sente constrangido. Porque a política, ela te coloca em sinucas de bico, né? Ela te coloca em sinucas de bico eu quero fazer essa coisa que vai ser bom. Só que daí eu vou apoiar um projeto que não é meu, é do partido contrário. Então eu vou dizer que não, mas eu vou tentar não aparecer que eu disse que não. Não, mas ou eu vou que dizer que sim. Quando é mesa do partido contrário. Tu pode dizer que sim. Eu também acho. Eu já fui relatora de projetos de colegas, até de um amigo do PSL. Logo que o governo entrou, ele pediu para eu ser relatora. E eu fui relatora, fiz o relatório, porque tinha mérito a matéria, entendeu? Tu tem que olhar o mérito. Se é bom, tu tem que dizer sim. Se é ruim, tu vai dizer não. Só que tem coisas que, às vezes, tem coisa boa no meio da ruim. Sim. Aí tu tem que tentar... Tem 4 coisas boas e tem um pega-ratão ali, que nem aquela prova de quando tu era professora, tu botava um pega-ratão pro aluno ali, pra ver se ele tá ligado. Tu tem que estar ligado, senão tu acaba aprovando junto. Tem que estar ligado. Que loucura isso. Tem pega-ratão. Me conta uma coisa de bastidores agora, que a gente já tá falando mais pertinho, assim. Me conta de bastidores. Como é que aprova um projeto na Câmara? Como é que funciona essa negociação? Quantos deputados são total no país? 513. 513, né? 513 deputados. Tu tem que conversar com um por um? Não, tu trata com os líderes ou com com as pessoas que tratam da matéria. Aí tu vai lá, bate na portinha e, me ajuda a aprovar esse projeto, porque vai ser bom por isso. Explica, né? Eu vou te contar, por exemplo, eu tenho experiências diferentes, mas uma das leis que eu aprovei, sendo bem sincera, intelectualmente eu não sou a autora. Eu sou o caminho pelo qual ela tramitou. É a lei da escuta protegida de crianças e adolescentes. Claro que eu dei meu pitaco, né, na lei. Ajudei e escrevi a lei. Escuta protegida em escolas. Em escola também, Sim. mas também no judiciário. Ah, ok. Ou seja, a criança não fica na frente do agressor. Que é dose, né? Pô. Nem me fala. E depois também determina que a criança e adolescente vítima não são ouvidos. São ouvidos uma vez, em dúvida 2 vezes. E é gravado aquilo que a criança falou, para que ela não seja revitimizada. Sim. Então eu demorei muito tempo para aprovar. Foi muito difícil.
Mexe com criança é complicado, né? É. Eu tava conversando com... tenho uma filha, sou separado da mãe dela já desde que ela tem 3 anos de idade. E logo que eu me separei, eu tinha 24, 25 anos e eu era macho, né? Machão. Não, eu quero guardar minha filha, eu quero que minha filha morar comigo, eu queria que minha filha morasse comigo. Tenho um carinho pela minha filha absurdo. E... Deve ser difícil ficar longe, né? Nossa, eu tive a Dá única uma vez... dor física A única até. vez que eu tive Acho que se eu fosse num psiquiatra, ele ia me constatar com depressão. Porque não tinha vontade de sair de casa, tu engorda, e foi péssimo. E aí eu conversei com o advogado. Eu tive a sorte que eu peguei um advogado que era muito humanista. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, tu vai... Não, tu e a mãe dela que se ferrem. Pensa na Criança, muito bem. ela vai ter que passar por isso, ela vai ter que passar por isso, ela vai ter que passar pro psicólogo, ela vai ter que enfrentar, ela vai ter que passar por pressão, alienação. Aí eu falei, não, quer saber? Deixa eu Melhor tentar não. negociar com a mãe. Ai, que bom. Aí que eu fez negociei isso. com a mãe e a gente tem uma relação super boa, a gente se criou Puxa, que junto bom até que hoje, fez foi isso. maravilhoso. Então mexeu com criança realmente é pesado, então, e tu né? imagina a criança que é vítima de violência. Nossa. Então, esse projeto de lei que eu consegui aprovar, é lei, tá? Um dos que eu mais amo, que eu consegui aprovar, demorou muito tempo para aprovar. Sim. E ele trata quando existe crime contra criança ou adolescente. Então, como é que eu consegui aprovar? Eu tentava, não conseguia. Tinha apoio de muita gente, mas não conseguia. Daí aconteceu uma coisa horrível. Aquela moça, uma adolescente que foi vítima de um estupro coletivo no Rio de Janeiro. E foi levada levada à delegacia. Quantos anos a menina? Tinha 15, eu acho. Putz. Mas Idade da minha filha. horrível, horrível. Já A fico história é nervoso. horrível. Já Não, fico a gente nervoso. fica. E aí? Ficou horrível, porque ela estava numa Sim. festa, ela nunca imaginava, foi horrível. E ela é levada até a delegacia, e o delegado diz coisas horríveis para ela. Tipo, oprime ela ali. O que tu tava fazendo lá? Ela é a culpada, como se ela fosse a culpada. Aí eu fui lá, peguei meu projetinho embaixo do braço, puxei meus amigos, amigas, deputados, né? Partidos diversos. Entramos na reunião de líderes do Rodrigo Maia Uhum. e dissemos, nenhuma criança, Agora é isso? quando o Rodrigo Maia era presidente. Sim, no É. último mandato agora. Uhum. Sim, Rodrigo, nenhuma criança, nenhuma adolescente tem que passar por isso. Sim. E nós temos um projeto de lei. E nós não conseguimos colocar em apreciação. Porque vocês não priorizam. A gente foi lá e... Sabe quando tu chega lá e diz assim, vocês não estão nos dando prioridade. Então, olha o que aconteceu. Se tivesse uma lei, não seria assim. E aí, por que aconteceu uma coisa horrível? Nós conseguimos aprovar a lei Sim. da escuta protegida. Não, tem que alguém morrer pra horrível. provar alguma coisa. Não dá pra Horrível. prever, tem Bom, que alguém morrer. Eu tenho uma outra lei que se chama Menino Bernardo, Sim. que diz o seguinte, quando uma criança pede ajuda, tem que ser ouvido. Que estão querendo soltar a mãe agora, parece, né? A mãe não, porque a mãe morreu também, né? Ah, não, É sim. Que matou, né? Sim, Tem a sim, ver a com madrasta, morte. sim. Pelo menos foi condenada pela morte, né? Sim, mas estavam comentando ontem, acho que eu tava Mas- lendo, estavam falando mas em como? soltar. Aí eu me pergunto, eu sou dos direitos humanos, mas eu não quero soltar bandido. Sim. Tá entendendo? Eu quero que cumpra a prisão devida, não pode? Não é assim. Sim. E a outra lei que eu consegui aprovar, assim, meio nas alterações, né, do Menino Bernardo, a gente aprovou. Uma que me sinto que, se fosse cumprida, por exemplo, o estupro da moça dentro no momento do parto, ela... Puta. Tá, tu vai dizer, a Rosário vê as coisas ruins, mas as coisas ruins vêm para mim. Sim. As pessoas me telefonam, mas se a lei fosse cumprida, Uhum. eu sou autora da lei do acompanhante na hora do parto. Sim. A pessoa no SUS, antes dessa lei, no SUS, a pessoa não tinha direito a acompanhante na hora do parto. Ter acompanhante na hora do parto é uma lei que eu fiz. Sim. Então eu me sinto feliz de poder contribuir, mas vejo que ela não é totalmente cumprida. Espero que ela seja. Não, esse dia eu li que estavam falando que a gravação foi ilegal e pode ser que o cara até seja solto, Agora, né? tu vê. Não, é bizarro. Tá.
Tá. Fica atrapalhando toda hora, né? Capaz, nem esquenta. Essas pautas de que envolve criança, eu já fico até nervoso. Agora, por exemplo, o que está votando desobriga, né, as empresas que são obrigadas, né? Uma empresa que tem mais de 100 funcionárias, ela tem que ter auxílio creche ou ter a creche, né? Que é o que tá votando agora. Tá votando agora, desobriga a empresa. E o pessoal do Novo tá votando contra. Tu já sabe. É que a gente entende como é que funciona, porque a gente sabe os argumentos de ambos os lados, né? A gente sabe o argumento que nem o piso da enfermagem, que nem agora o piso. O pessoal diz que não, aumentar o piso vai dar desemprego. Tá, mas daí não aumenta, os caras ganham menos. E aí, o que faz? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí? Não, eu acho que... Vai fechar o hospital se aumentar o piso? Se tu aumentar o piso, tu vai ter mais emprego, porque a pessoa vai poder fazer compras, vai mover a economia. Em outras áreas daí. Vai ter mais emprego. Mas também nessa área. Porque é uma das poucas áreas, tá, que tu não pode prescindir da força humana. Sim. Tu valorizar a força humana do empregado, do auxiliar, do técnico, da enfermeira, mesmo valorizando essa força humana, essa força de trabalho humana, o hospital não tem como prescindir dela. Não vai poder botar menos auxiliares, menos técnicos, menos enfermagem. Sim. Pagando melhor, quem é que tem que garantir a remuneração disso? Melhorar o per capita do SUS. Onde é que nós vamos nos chocar daí com o Novo, com os demais partidos? É preciso ter investimentos. Não pode ter dinheiro sendo desviado no Ministério da Saúde. É preciso ter planejamento. Gente, não pode ter orçamento secreto. Por favor, você que está nos ouvindo, nos vendo, né? Por favor. Orçamento secreto, dinheiro para deputado, emenda a rodo é a maior balela. Emenda tem que ter um número X. Porque quando tem emenda demais, quando sai do valor, quando eu, Maria do Rosário, tenho X, e os outros, porque votam com o governo, tem Y, Z e o alfabeto inteiro, eles pegam esse dinheiro que deveria estar no hospital diretamente, sem carimbo de deputado. O dinheiro é do hospital, o dinheiro é da escola, o dinheiro não é do deputado. Sim. E chega lá e diz, o deputado que contribuiu. Mentira! O deputado não contribui. Explica para nós direitinho essa história do orçamento secreto, porque a gente vê nos debates e isso é assunto nacional, a história do orçamento secreto, né? O Bolsonaro diz que não é dele, que foi um projeto que veio para ele, e o Lula diz que é culpa do Bolsonaro o orçamento secreto. Quem é que é o pai dessa criança? Tu viu que o Lula chamou o Bolsonaro de bobo da corte, né? Sim, bobo da corte, porque, na verdade, quem governa o Brasil é o Lira, o presidente da Câmara. Porque o Bolsonaro largou o orçamento inteiro para ele, para o Guedes e para ele, para o Lira. E ele dá o dinheiro para quem ele quiser. Para quem ele quiser. Quem vota a favor dele. Não, Maria do Rosário eu não gosto muito, não vou dar nem R$1. Eu nem chego lá e peço. Pode isso? Pode, eu não peço. Eu quero dar pro Eduardo Bolsonaro 10 milhões e pra Maria do Rosário 0. Zero, eu não sou da turma dele. Mas o que está errado não é ele me dar 0. Porque eu tenho o mínimo, ele é obrigado. O mínimo ele é obrigado. É pouco recurso. Cada deputado tem um X para mexer no orçamento. Mas é pouco. Por quê? Porque não pode incidir realmente sobre o orçamento. Sim. O orçamento não pode ser uma peça que seja definido de acordo com partículas do interesse pessoal do parlamentar. Veja bem, se os parlamentares têm muito poder, parlamentares são 513. Se os parlamentares têm muito poder, divide entre os parlamentares quem é que vai planejar o Brasil. Dinheiro só vai ser colocado na base do deputado. Sim. Onde não tem deputado, dinheiro não vai ser colocado. Então, eu acho que isso está errado. Eu tenho certeza. Eu acho que o Brasil tem que ter plano. Na educação, Plano Nacional de Educação. Quantas escolas? Quais escolas? Onde aplicar? Olhar o mapa. Onde é que é o vazio de onde não tem escola técnica? Aqui nós vamos colocar a escola técnica. Onde é que é o vazio onde não tem universidade? Aqui tem que ter universidade. Garantir, entendeu? Dentro de um planejamento. Eu sou a favor do planejamento. Se tu tem a tua empresa, tu planeja o que tu vai... Como é que tu vai distribuir entre teus funcionários? Toma aí, vocês fazem o que vocês quiserem com o dinheiro. Vocês fazem o que quiserem com o dinheiro. Não tem sentido. Não tem sentido, é não isso que tem está acontecendo. sentido. Então, o orçamento secreto é um absurdo, porque, na verdade, ele é secreto
O nome do orçamento... Aí é não precisa nem público. dizer pra quem vai o dinheiro. Ele diz para alguém secretamente, ele diz secretamente para o governo. Quem sabe, o único que sabe é o governo. Ah, então só o Lira e o governo sabe pra onde é que vai. Paga a conta. Os outros deputados não sabem pra onde é que tá Eu indo. não sei. Tá, mas se tu perguntar, questionar lá pra onde é que foi aqui esse 1 bilhão. Não responderam até hoje. É secreto. Não tem como secreto. derrubar isso? Tentamos no Supremo, não conseguimos. Estamos tentando, continuamos tentando, não conseguimos. Por isso que está errado. Porque é o dinheiro que falta. Dinheiro não é uma coisa que dá em árvore. Sim. Tem X de dinheiro. Se o dinheiro vai para o deputado X, A, B, C, esse dinheiro some do que devia ir. Eu acho totalmente irracional. Isso não é liberal. Sim. É a minha tecla. Isso não é liberal. Liberalismo seria outra coisa. Seria as empresas, o trabalho das empresas e tal. Mas isso, na verdade, é empreguismo, é utilização do Estado indevida, é falta de transparência. Como é que vai ser liberal? Não é. Não é nem de esquerda, nem liberal. É da extrema-direita, falta de transparência. Eu decreto sigilo. Estão decretando sigilo dessas coisas. Sim. Mas o dinheiro não é público. Eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo e vendo. Sim. Até o cara que é casado. Mulher que é casada tem empresa, tem que justificar em casa onde é que tá indo o dinheiro. Tu imagina um deputado, um presidente. Isso aí é. De toda forma, eu faço questão de dizer, eu não tenho esse negócio. Sim. Até porque me tratam muito mal nesse governo, obviamente. Sim. Mas eles têm que pagar as emendas, porque existem emendas de um tipo, que é para cada deputado, é o mínimo. Neste mínimo, são obrigados, a lei determina. O que eles fazem é colocar 10 vezes Sim, o cada mínimo deputado tem um orçamento anual para os seus projetos. para os projetos que ele define como prioritário. Sim. Mas isso está dentro da lei. O que não está dentro da lei é fazer orçamento secreto. Quando tem outdoor por aí que diz deputado deu 80 milhões, fora da lei. Deputado tem no máximo, deve ter 10 milhões, 12 milhões, sei lá o quê. Durante o mandato. Por ano? Para dizer onde acha no orçamento, onde avalia no orçamento que deve ser utilizado. Nunca chega perto de dinheiro. Agora, o deputado que fala que tem 40 milhões, que tem 50 milhões, que tem 200 milhões, isso tudo é orçamento secreto. O dinheiro é um só, saiu de algum lugar. No meu ponto de vista, saiu da saúde, saiu da educação, saiu da segurança pública, saiu de algum lugar. Sim. Não posso concordar. Dinheiro não dá em árvore, não dá né? em árvore. Se ele tá em algum lugar é porque ele saiu de outro. Isso é matemático. Exatamente. Deixa eu te perguntar. Quero saber do Lulinha. Opa, Quero saber do paz e amor, que nem ele diz. Não, diz que o Ciro tá paz e amor agora, né? Ah, é? O Cirão paz e amor agora. Virou até meme, Tomara, né? Cirão paz e amor. O pessoal do PDT que vem aqui diz que o Ciro vai ganhar de Pô, mas qualquer aí jeito. eles tinham que ter ido no debate, avisar o Ciro. Ciro, tu é paz e amor, cara. O Cirão, não, é muito engraçado que saem uns memes do Ciro e, pra mim, os melhores memes são os do Ciro. Porque ele parece um negócio muito bom, assim, até quando ele vê, ele já xinga alguém, assim, xinga uma mulher, cara, xinga eu o fiquei- pai eu de fiquei- alguém. eu O gosto Cirão, dele, pra tá? mim, ele é o gosto dele. mais showman deles, é o Ciro. Eu gosto dele. Eu fui. Não, eu também sou não bem acho ele amiga ruim. dele. Eu fui num encontro lá em Recife, policiais antifascistas. Uhum. E eu fui convidada para falar. Cheguei lá, né? Fiz a minha parte da fala. O último a falar era o Ciro. Cara, tinha sido governador, ministro e tal. E ele é Fala, muito Rosário. letrado, né? Fala, Ciro, tá? Aí o Ciro começa xingando o Lula. Eu disse, só um pouquinho. Só um pouquinho, Ciro. O Lula, aí ele disse pra mim, o Lula tá preso, não tá aqui. Aí, mas eu tô. Aí eu disse pra ele, eu tô. Daí ele brigou comigo. Aí desde aquele dia eu fiquei pensando assim, cara, às vezes eu passo pelo Ciro e disse, eu tenho vontade de dar um abraço nele, né? Sim. Porque eu sou amiga da ex-mulher dele, da Patrícia e tal. Sim. Assim, da primeira Patrícia, porque o Ciro foi casado com duas, né? Que inclusive defendeu ele ferrenhamente no Twitter, né? Não, Diz que gente vota boa. nele, Qual defendeu. das Patrícias? Que disseram que ele bateu. Não, ele é gente muito boa, Patrícia Pilar. Isso, Patrícia Pilar. Mas ele não bateu nela, pelo Sim, amor de mas Deus. foi o que disseram no último debate, né? Disseram isso? Teve que um horror. trecho lá que disseram que ele bateu, Eu não que... prestei atenção, mas que eu a acho mu- que não. É. Jamais. Não, ela falou, ela desmentiu Não, na hora. isso aí, Ela ainda desmentiu bem, na hora. porque Eu acho que ele é um cara decente, entendeu? Sim. Eu discordo dele. Eu só digo pra ele assim, Ciro, eu sou mais brisolista que tu. Ele fica meio bravo. Porque, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo é meio brisolista. Sim. Sim, Todo sim. mundo tem a aprender. Acho que depois dos 40
Antes do Sul, o pessoal ali acho que da minha geração já não acompanhou tanto o Brizola, mas depois dos 40, cara, todo Brizola, mundo fã Eu do acho, Brizola, né? E o Brizola teve com o Lula. Sim. O Brizola falou certa vez assim do Lula, esse sapo barbudo, né? Mas ele, na hora H de ir pro segundo turno, foi e virou vice do Lula. Foi vice do Lula. Sim, você puxa o microfone um pouquinho mais pro lado aqui. E foi vice do Lula. Foi bem legal, sabe? Sim. Eu acho que assim, a gente aprende muito na história do Brasil, Sim. com esses grandes líderes Não, o pessoal gaúchos. que vem aqui é fã do Brizola, muita gente Então, entrou na quando política por vierem, causa tu do diz, o Brizola. Rosário também é fã do Brizola. Que massa. Uma vez eu liguei pro Brizola e eu fiquei pensando, será que ele vai me atender? Me deram o telefone dele e ele atendeu. Ah, é? Eu queria que ele viesse na Assembleia Legislativa, porque eram os 20 anos da anistia. Sim. Pô, eu nunca vi um cara tão cordial com as pessoas, tão bacana, sabe? Sim. E um sujeito que lá na legalidade fez a Constituição valer, né? Fez o Jango ser presidente quando não queria que o Jango fosse presidente. Quando queriam impedi-lo de tomar o poder e depois deram o golpe de 64. Mas deixa eu te perguntar do Lula. Como é que é a tua convivência com ele? Tu chega a ver ele de vez em quando? Vejo. Vê ele seguido? Como é que tá o Lula ao vivo? Porque na TV ele é um monstro, né? Ele é um monstro. Ele é tipo... Ele é legal. Ele domina, ele... Ele é bom, né? Monstro É, elogiando. Ele é que nem Monster. Ele é um líder, ele domina onde ele tá, ele ganha o espaço, ele é malandro, ele é bom. Tu viu aquele dia que ele foi no Jornal Nacional? não. Que ele, No Pode Pá? Não, aquele dia que ele foi na posse do presidente do TSE. Vi, do eu Alexandre de Moraes, olhei vi. todo mundo ao redor dele. É. Ele é um cara que... Não, ele é fenômeno. Ele tem uma oratória, ele sabe o que falar, o momento que falar. Eu observo muito, eu gosto muito de oratória e observo muito isso. Mas, como tudo tem um mas, eu vejo que eu vejo um Lula de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, que hoje parece que ele já tá... Parece que ele tá um pouco mais lento. Ou é porque ele tá mais calmo? Eu acho. Tu que convive com ele, me conta como é Eu que não é. sei, Ele é o mesmo cara de 15 anos atrás. Eu gosto do Lula como pessoa, porque, na verdade, o Lula, se ele entrar aqui, ele vai falar com todas aquelas pessoas Sim. e depois com a gente aqui. Já me disseram muito isso. Ele é o cara que fala com todas as pessoas. Desde a senhora no café. E não é porque ele está fazendo política com isso, não sei o quê. Não, É dele. porque é dele. Ele dá atenção para as pessoas. E quando ele fala contigo, tem uma coisa que é o seguinte: ele olha para ti no teu olho. Sim. Ele está falando contigo, alguém chega para chamar, ele é capaz de dizer para a pessoa: espera aqui um pouquinho que eu estou falando com fulano. Qualquer coisa que tu esteja dizendo, ele vai te responder. Eu acho que a gente aprende com isso, porque eu não gosto daquele representante político que, sabe, aperta a mão olhando pro outro. Sim. Aperta a mão olhando pro outro. Sabe? Mas a gente não gosta de nenhum ser humano que é assim. Imagina o Tu representante já viu político. gente assim? Muito. Pô, cara, tem gente que não olha no teu olho, que Olha olha pra só pro baixo. lado. Fica olhando pra baixo. Fica olhando pra baixo, mas principalmente que tá olhando pro outro, tá com pressa de passar por ti. Sim. O Lula não tem pressa. Ele é um cara que tá focado sempre na pessoa que tá com ele, mas ao mesmo tempo ligado no conjunto. Porque ele se liga, ele estuda muito, escuta as melhores cabeças do Brasil e do mundo. Por exemplo, durante muito tempo, grupo sobre economia. Os melhores economistas do Brasil lá, Unicamp, USP, universidades, internet, vamos sentar junto aqui, ou pessoalmente, vocês vão dar aula aqui agora sobre isso aqui. Pergunta. Eu já tive a oportunidade de falar sobre algumas coisas. Sim. Sobre direitos humanos, sobre as mulheres. Falei com ele sobre família. Pra ajudar ele a formar a opinião dele, Então, ele ele pega forma várias a opinião cabeças dele, e forma a opinião dele. Porque eu acho que o atual presidente fala muito falsamente sobre família. E foi minha tese para o presidente Lula. Eu defendi para o presidente Lula que o presidente tem que falar conosco, que somos as mulheres. E ele fala, tem que falar sobre família, porque ele é um cara que se preocupa. O Lula entregava, no Minha Casa Minha Vida, ele dava a chave da casa para a mulher. Uhum. O cartão do Bolsa Família, todos os programas ele entregava para a mulher. A Dilma também era assim. Mas a Dilma era mulher, a gente já esperava que ela fizesse Sim. isso. Com o Lula foi diferente, porque ele entendeu que se tu atende a mulher no Brasil, tu está atendendo o conjunto. Não falta nada dentro de casa se a mulher está bem, entendeu? Sim. Eu acho que ele entendeu. Talvez ele tenha entendido isso
Obviamente, não porque falou comigo. Obviamente, no fundo do coração eu disse, eu sou uma das pessoas que falei com ele sobre isso, mas quem eu acho que ensinou a ele sobre isso foi a mãe dele, a dona Lindu. Porque, afinal de contas, ela que criou os filhos e segurou todos juntos, né? Sim. E mãe é mãe, né? Sim. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Então, eu acho que ela é a mulher, assim, da vida dele. O Lulinha é um fenômeno político, né? Da onde ele veio, aonde ele chegou e onde ele tá prestes a chegar ou não também. Eu ainda não sei como vai ser essas eleições. A gente acompanha a pesquisa, só que daí, como a gente tem esse podcast político, acaba chegando tudo, né? As pessoas acham que tu sabe de tudo. Chega na barbearia, os caras não sei de nada. Eu não dei no meu ramo, que é o imobiliário, eu não sei muito. Eu vim aqui perguntar. E aí tu vê uma pesquisa e dá o Lula na frente por muito. Mas muito, assim, 50, 21, 24. Aí na outra pesquisa o Bolsonaro dá 46 e o Lula 42. Eu parto de um princípio que, e eu até converso muito isso com o Voltaire, que a amostragem de pesquisa é muito pequena. Pode ser. Porque eu tento sempre achar que as pessoas são do bem. Tá? Que não tem má fé. Porque tu é um cara do bem. Eu acho que é por isso também. Tu transmite isso. Eu sempre tento passar que, tipo assim, até aparecer o erro, eu tento achar que não tem erro. Tá? Por maldade. Erro pode acontecer, mas eu digo erro por maldade. Então... Tu é melhor que eu. Porque eu vou te contar uma coisa. Teve um sujeito que me ligou de um instituto de pesquisa e disse: deputada, eu gostaria de saber sobre a pesquisa tal, a sua opinião. Aí eu respondi o seguinte: moço, esse instituto de pesquisa não é confiável. Eu não gosto das pesquisas desse instituto, já errou talvez. E ele me disse: eu sou o dono desse instituto de pesquisa. Pá! Desligou na hora. Mas aí aonde que eu quero chegar? São 150 milhões de eleitores, né? 150 e poucos milhões de eleitores. Em 1000, tu vai saber quem é que vai ser o próximo presidente da República. Eu acho que essa pesquisa, ela vale lá em Veranópolis. Lá em Veranópolis é complicado. Lá em Veranópolis, tu pesquisa com 1000, tu sabe. Não, mas aí eles pegam por amostragem. E tem que pegar o de Veranópolis, o de Porto Alegre, né? Mas 1000... A minha querida Veranópolis. Eu acho que 1000 já é... Não, já dá pra ver mesmo. Veranópolis dá. Mas eu acho que no Brasil inteiro não dá. Não dá pra tirar uma base o povo tá com o Lula, o povo tá com o Bolsonaro e... essa pesquisa deu mais na outra eleição. Chegou uma época que o Bolsonaro tava na frente do Haddad. Primeiro ele tava atrás, depois perdia no segundo turno e depois ele passou o Haddad. Aí ele inventou um monte de fake news e ganhou. Eu continuei não acreditando em pesquisa. Eu não acredito em pesquisa. Não acredita? E não é que eu não acredito. Tu não considera. Eu acho que a amostragem é pequena. Pode ser. Eu vou te dizer uma coisa. Eu, como candidata, nas últimas eleições e essa eleição, eu relativizo por outro motivo. Porque eu acho que a pesquisa acaba induzindo as pessoas a irem para um lado e para o outro. E eu prefiro ficar meio com a minha percepção do que eu estou vendo, entendeu? Do que eu estou sentindo. Ou pelo menos eu estou sentindo no meu universo, né? O efeito manada da pesquisa. Tem isso também, né? Sim. Então eu fico meio comigo, assim, pensando ao redor. E procuro não... Porque às vezes se tu tá na frente na pesquisa, parece que tu tem que relaxar. Sim. E se tu tá atrás na pesquisa, tu fica meio desanimado. Já ganhei. Ou já ganhei. E pra mim não tem. Não, eu acho que até na tua candidatura aqui, acho que até um pouquinho antes das eleições, acho que tu tava em terceiro e acabou indo pro segundo turno. Não teve uma coisa assim? Aqui teve foi. Alguma coisa... Eu acabei indo pro segundo turno. E aí? Ai, tu lembrou bem isso. Eu não tinha lembrado. Tava em terceiro e não era um terceiro próximo, era um terceiro um pouco atrás, considerável. E aí foi pro segundo turno, entendeu? Tem não razão. É uma defesa nem de direita nem de esquerda. É uma observação. São 1000 pessoas, dos 153 milhões, se eu não me engano, 155 milhões de eleitores, tu pega 1000 pessoas. Não dá pra ter uma amostragem, porque as pessoas só estão muito diferentes, estão em locais diferentes. Se tu fizer a pesquisa numa parada de ônibus, vai dar uma coisa. Se tu fizer uma pesquisa lá na XP, dá um novo. Mas tu pode dizer... O Dávila, se fizer pesquisa na XP, o Dávila ganha. Entendeu? Mais ou menos assim, é difícil tu ter... mas tem método, tem uma metodologia. Mas são 1000 pessoas. Que distribui nos públicos, mas não é a minha área muito pesquisa. E pessoalmente, eu procuro relativizar.
O que eu acho é que dá... Aí, minha percepção Sim, das sim. ruas é que o Lula vai consolidando sua preferência para o Estado, olhando de onde eu olho, tem uma disputa para Senado e uma disputa em aberto para governador sobre primeiro ou segundo turno. Vamos ver como é que vai ficar. Né? Eu acho que a gente não tem... Sim. Eu tenho os meus, né, que é o Olívio e o Edgar Preto, Sim, sim. mas eu estou sendo bem objetiva, que eu acho Sim. que o Lula está mais à frente. Eu acho que aqui no estado que- o Edgar Preto arrancou muito atrás, né? Acho que a história de definir o candidato, Manuela vai ao Senado, não vai, acho que acabou bagunçando um pouquinho ali a esquerda, não? Mas ele é muito forte Agora, com a no vinda do interior. Olívio, fortaleceu muito também o Edgar Preto, porque o Olívio é um fenômeno também, né? O Olívio e eu O tenho velho encontrado é... forte, É. querido pelo povo, amado, é uma coisa muito bacana. E o Edgar, ele traz a coisa muito do interior do estado. Uhum. Então também a gente tem muita expectativa na votação das regiões médias, pequenas, pelo vínculo do Edgar com a agricultura familiar. Sim. Muito vinculado, ele fez leis para essa área. E vem dessa tradição do agricultor familiar, que é uma marca no Rio Grande do Sul. Vai dividir voto com o Heinz. Mas o Reis é mais o grande, né? Sim, O Reis é o mais o poder não é o econômico. pequeno. Mas Não. igual acaba dividindo um pouco, né? Um pouquinho acaba sobrando. Eu acho que essa briga aqui tá muito bem definida e no federal tá muito bem definida. E no Senado também tá muito bem Tu definida. acha? Eu acho que tem 3 nomes fortes. Ana Amélia, Mourão e Olívio. São 3. Eu acho que vai dar uma briga feia. São 3 nomes fortes. Eu não não tenho como e eu dizer te que não confesso são. que se eu São. tivesse dinheiro pra apostar, eu não apostaria nessa aqui. Aqui no estado eu apostaria. Aqui no estado, se eu tivesse um dinheiro, não vou dizer quem, depois eu te digo nos bastidores ali, mas eu apostaria porque eu acho que tá meio encaminhado já Também, eu acho que a ainda eleição não. daqui. E eu acho Eu- que é pra aí que aqui- federal, Ah, eu brinco com o Voltaire aqui, eu digo, cara, vão se matar. não. Eu digo, eu falo então de brincadeira com o Voltaire, eu digo, cara, tá demais. Tá demais, é muita briga, é muita ameaça, é muito um dá tiro no outro. Não, mas peraí um pouquinho. Um dá tiro no outro, quem é que deu tiro? Um mas não briga tem com o outro, quem é que briga? Não é a mesma coisa. Volto a dizer. Quem morreu até agora, e Deus que me perdoe, não quero que ninguém morra de um lado e nem de outro. Sim, Por favor, as pessoas que têm armas, mantenham as armas longe das crianças, Sim. escondam, cofre. tranquem, Uhum. não usem quando forem abordadas, porque é triste também. É que Em geral, as eu pessoas parto... escondam das crianças as armas e não utilizem com bebida, não utilizem. Sim, não. Né? Gente, pelo amor de Deus. A gente teve agora o PM, né, que matou o lutador de Tu jiu-jitsu. viu aquilo? Bizarro, o cara tava armado, bebendo, e só que o PM e o Tu civil viu? tem aquela coisa de Então, andar armado. nós não podemos ter isso, gente. Menos. A gente tem que ter contenção da violência no Brasil. Sim. Quem defende os direitos humanos vai pelo Martin Luther King, vai pelo Mahatma Gandhi, vai pela Malala, vai por personagens da nossa história atuais ou da história, sempre pela paz. Eu também acho. Eu sou da paz também. Então, Lulinha vai ganhar as eleições? Tá convicta, deputada? Eu tô aqui com um carinho imenso, né? Se ele não ganhar, estão cogitando essa hipótese. Você Eu não- cogita essa hipótese dentro da política de se não ganhar? Não, ninguém cogita, Ninguém nem cogita, um do lado né? nem do outro. Ninguém cogita, ninguém tem plano B, né, pra isso. Não. Eu Eu queria muito ter ganho a eleição para a prefeitura de Porto Alegre quando eu concorri. Sim. Tu sabe que durante muito tempo a cidade ficou tão dentro do meu coração, e ela é mesmo dentro do meu coração, que eu acho que o que acontece nessa cidade é comigo. E volta um dia, quem sabe? Depende, Tá né? aqui, ó, tá anotado aqui, ó. Aqui, ó. Se as ambições políticas, se tem um Depende, dia, de repente, vira governadora, vira Não, prefeita. governadora não, mas eu amo muito... Talvez prefeita. Eu amo muito a minha cidade. Amo muito, muito, muito. O que eu te digo assim, ó, quando acontecem as coisas, eu acho que é comigo. Se o mercado Sim. está caindo, eu acho que é comigo que eu tenho que ajudar. Se as unidades de saúde não funcionam, eu acho que eu tenho que participar. Se o pronto-socorro precisa, eu acho que eu tenho que participar. Isso não te adoece? Não, eu Eu sou um pouco assim e às vezes me adoece.
De achar meu trabalho é que servir, eu né? consigo ajudar todo mundo e não dá, né? Mas o meu trabalho é servir, né? Eu acho que política é serviço público. Sim. É me colocar à disposição. Talvez Foi o um que eu dia, te então, disse. podemos esperar a Maria do Talvez. Rosário candidata Talvez. a prefeita de novo. Talvez. Aí eu conversando muito, falando com as pessoas. Mas para cuidar da cidade daí. Sim, Eu acho que pega uma coisa para fazer, faz até o fim, sabe? sim. Eu fui ministra com imensa paixão, cuidei do Brasil. As pessoas pegaram um ranço, não sei o que, os direitos humanos, mas era o meu papel. Eu cuidei de pessoa saindo da situação de escravidão, cuidei da Comissão Nacional da Verdade, cuidei de situação de exploração sexual, de relações internacionais do Brasil, cuidei de pessoas com deficiência, eu cuidei do conjunto de pessoas brasileiras. Quando teve uma chacina no Rio, a Dilma pediu para eu ir. Bom, quem vai lá abraçar as mães? Eu. Quando mataram a Patrícia Scioli, quem foi falar com a família dela? Ela, juíza. Foi a milícia que matou. Aí muita gente da milícia contra mim. Bom, fui eu que fui lá tratar, para ver como levar adiante o processo, para não deixar impune. Morte de jornalistas. Valério Luiz, Goiás. Minas Gerais. As coisas mais difíceis desse Brasil, sinceramente, durante um largo período ficaram comigo. E eu fiz. Viu o que eu digo das pessoas se matar? Eu acho ainda que isso aí vai estar longe Esse jornalista, de terminar. esses jornalistas todos por denunciar a corrupção. Não, é Todos os que eu loucura isso. visitei as famílias. É loucura. E como é que tu vive com isso? Desculpa te chamar de tu. Pô, chama de tudo bem, imagina. Imagina, deputada federal. eu chamo Imagina, de tu. chama Ó, tu. Que idiota. Nada, cara. Mas como é que... Como é que eu vivi? Eu vivo, às vezes, as pessoas... Tu não tem medo? Não Durante te dá um medo? tempo, Nunca andou de carro blindado? Durante um tempo, sim. Porque, sim, claro, depois da morte da Marielle, todas as ameaças do mundo para mim, para minha família. Carro blindado, segurança... Não, segurança, a gente não tem muita coisa, mas eu prefiro não falar sobre isso. Essa Sim. é uma coisa que eu não posso falar, porque se alguém quiser fazer alguma coisa, só tem que saber que eu me protejo. Sim. Sim. Porque eu também não posso dizer como me protejo. Obviamente, né? Senão tu dá as armas pro Mas, inimigo, obviamente, né? que eu me protejo. Porque Eu fico preocupado eu sou com uma isso. pessoa ameaçada. Eu me lembro que tem um antagonista teu, o Marcel, que... Não, antagonista não. Um cara que fez um vídeo na Redenção e se tornou famoso em cima do vídeo. Né? Porque Aí é brabo. porque Vai que- perseguir pessoa na rua e vira famoso. é o que eu tava te falando da história do Eu tenho do trabalho, MBL, eu né? quero saber que projetos ele fez. Mas deixa eu te falar... Eu não sou antagonista dele. Sim. Tá? Uma vez eu até conheci Ele é o cara que me perseguiu na rua. Sim. Tô nem aí pra Eu ele. conheci ele até de uma maneira... Tinha uma corretora minha que era amiga dele e ele tava vendo imóvel pra comprar alguma coisa assim. Acho que ele recém tinha entrado a deputado. E ele me comentou um negócio e eu comecei a olhar um pouco mais, né? Ele falou, cara, depois que eu virei deputado, eu comecei a andar de carro blindado. Mas E aí... ele fez alguma coisa para alguém achar que que ele possa estar sob risco. Ser deputado não dá risco nenhum. Eu posso andar na rua na boa. O meu problema é a extrema-direita Sim. armada que o Bolsonaro armou. E o ódio bolsonarista. O meu problema é ter processado o sujeito, ter ganho o dinheiro dele e distribuído. Esse fulano aí fez alguma coisa? Só se ele fez alguma coisa contra alguém, eu não sei. Acho que não. Acho que não faria. Na boa, eu não gosto de gente que persegue os outros na rua e faz vídeo. Sim. Eu jamais É o, que faria eu tava, isso. é o que eu tava te comentando antes de conversar com uma classe ali, ficar fazendo vídeo. Bah. Eu não sei, eu acho que o político tem que estar lá dentro do gabinete dele, bonitinho, trabalhando, É. na rua, visitando periferia, ajudando os mais... Eu acho que é esse trabalho do político. Esse negócio de ficar fazendo muita campanha, vídeo sensacionalista, eu também não gosto. Eu não sou muito fã, não, porque daí tu não vê trabalho, né? Por isso O cara é tá que eu gravando pergunto. vídeo e aí? E o É. trabalho? E- Nada e- contra o Não, e Marcel. eu não gosto realmente de perseguição na rua com vídeo. Gente que fica com, sabe, vídeo ligado perseguindo. Sim. Pô, naquela vez, inclusive, é engraçado, eu dei as costas de sair e o sujeito começou a gritar, volta aqui, volta aqui. Esses caras gritam pra mim, volta aqui. Eu não volto. Fiquem falando sozinho. Sim, eu acho Entendeu? que essa que é a melhor resposta. Deputada federal e fenômeno político, né? Ixi, que nada. 5 mandatos como deputado federal são poucos, né? Uma escalada altíssima. Previsão de que
obviamente, seja uma das puxadoras de voto que a gente comenta do PT, vai fazer bastante voto, a gente sabe. Tu tem um legado gigante aqui. A tua humildade não te permite nos dizer isso, mas a gente sabe que não é bem assim para fazer 100 e tantos, 150, vamos dizer 170, 180 mil votos. Ô, Marcelo, vamos dizer que eu não me acho. Sim. Eu não me acho a tal. Não se acha esse fenômeno político? Eu sou uma pessoa que acho que o meu único papel é trabalhar e servir mesmo. Sim. Ir lá e acredito, vou. Se não acredito, não conte comigo. Perfeito. Obrigadão. Prazer te receber aqui. Naquela câmera ali, deixa o teu número. Opa! Fala com os teus eleitores ali, ou quem ainda não definiu, né? Em quem vai votar, que eu acho que a grande maioria, né? Com certeza. Tenho amigos que trabalham com pesquisa, e a pesquisa deles vai em torno de quando é que as pessoas decidem quando vão votar. E é mais perto, né? 80% na semana da eleição, um percentual gigante no dia, entendeu? Pai, quem tu vai votar? Vou também. Então fala para esses indecisos, fala para os teus eleitores ali, por que a Maria do Rosário merece mais um mandato e por que eles têm que vir junto com o 1370. Bem, muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada ao Voltaire também, a todos e todas. Não agradece o Voltaire. Não, Voltaire não. Não agradece o Voltaire porque ele não veio. Voltaire, tu não veio, cara. Seguinte, pessoal, eu sou a Maria do Rosário, meu número é 1370. Eu conheço a Constituição Federal, a legislação brasileira e o regimento da Câmara. Eu atuo com profissionalismo na atividade política, mas para servir às causas que eu defendo, que é um país com desenvolvimento, onde as pessoas tenham um salário melhor, as empresas consigam pagar esse salário melhor, existe um mercado interno dentro do país. Esse é o projeto econômico que eu defendo, que unifica campo e cidade. Eu quero também que as políticas sociais sejam priorizadas no Brasil. A saúde, a educação, a assistência. Eu peço às mulheres a atenção. Do ponto de vista profissional, eu sou professora mesmo. O que eu falo de profissionalismo é que, para atuar num parlamento, é preciso conhecer e se mover neste parlamento, no seu regimento, na Constituição e na legislação brasileira. E, modéstia à parte, neste sentido, eu penso que eu sou uma pessoa competente, com leis aprovadas e que posso aprovar novas leis importantes para o Brasil. E se o Lula estiver lá para reconstruir o Brasil, eu quero estar junto, para fazer aquilo que sei fazer melhor, que é colocar as pessoas, o ser humano, dentro do orçamento público, a proteção da infância e dos direitos fundamentais, como expresso no artigo 5º da Constituição. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Que máximo. Então, prazer te receber aqui. Queria te dar um feedback meu, achava que tu era mais braba, mas não é. Eu tinha uma impressão, que a gente vê pela televisão, rádio, a gente acha mais braba, mas não achei, pelo contrário, achei uma simpatia. Imagina, obrigado. Agradeço a tua presença aqui. Quem gostou do episódio, deixa um comentário, deixa like, segue. Instagram aqui embaixo da deputada Maria do Rosário tá passando aqui. Site, tem algum site para consulta dos teus projetos? Tem, né? Eu tava vendo alguma coisa hoje, né? mariadorosario.com.br. mariadorosario.com.br, lá tá todo o trabalho da deputada nos 20 anos, coube tudo no site? E um grande abraço para ti, muito obrigado, tu também é uma simpatia. Ah, muito obrigado. O Voltaire não, né? Voltaire é idiota. Não. Voltaire, eu tô com raiva dele. Não chama, eu sou da paz, não chama bravo de com ele. Não, mas é um carinho. É o nosso. Voltaire é meu irmão. Então, agradecer a presença de todos aqui. Agradecer mais uma vez a presença da deputada. Boa sorte no pleito. Obrigada, a gente deseja para todo mundo que passa por aqui. Todo mundo que passa aqui a gente quer que ganhe. E quem sabe, né, Marcelo, depois da eleição, se vocês quiserem que a gente venha prestar contas de como foi, fazer até com outros, se tu quiser, ou menos tempo. A gente faz todo mundo que vem aqui, a gente faz prometer que se for eleito, a gente vai gravar um podcast lá de Brasília. Ah, legal! Ou quem é da Assembleia grava aqui na Assembleia demais. Daqui. Amo. Tá combinado, então? Comigo, Palavrado? Super combinado. Tá filmado aqui, amo. Vou cobrar. Depois no debate da tua candidatura a prefeita, daqui a alguns anos, eu vou dizer ele aqui, ó, me prometeu que ia gravar lá e não cumpriu. Não, pode deixar. Eu vou lançar no Twitter e não vai ser fake news. Eu gosto certo? muito. Obrigada, viu? Obrigado, deputada. Beijo. Prazer. Tchau, gente. Valeu, pessoal.
você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.